Oi. Luxemburgo, boa tarde. Uma das tuas principais preocupações era recobrar o ânimo desse grupo, né? Fazer com que esse grupo acredite em si mesmo, na sua capacidade, trabalhar o teu elenco. Depois desse resultado, né, dessa dificuldade do Vasco ainda não ter conseguido uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, como fica esse trabalho seu, mais da parte emocional da equipe? É mais difícil, né? Trabalhar com a vitória fica mais confortável. Mas não adianta nós transferirmos para lugar nenhum que não seja para nós. E saber que só nós podemos sair dessa situação. Não existe outra situação que não seja nós. Pegar o contexto do jogo, analisar, olhar o tape, analisar com calma, para ver o que aconteceu no jogo. Então, assim, pelo que eu participei do jogo, eu vi que o Vasco esteve bem postado, bem posicionado, o Botafogo teve uma chance, conseguiu botar a bola para dentro, um erro nosso de marcação. Então tem que analisar o contexto, a participação da equipe, como é que ela se comportou dentro do jogo, na parte ofensiva, parte defensiva, e fazer com que cresça, né? Não adianta eu chegar agora, perdemos o jogo, não aconteceu nada de bom. Não, aconteceram coisas boas. A derrota é ruim, trabalhar com a derrota é muito ruim. Eu estou há 3 jogos no Vasco da Gama, 3 semanas, eu vi o seguinte, que nós evoluímos como equipe. Uma equipe que entra dentro do campo já tem uma consistência. As perguntas são sempre de questionamento. Por que joga com 3 zagueiros? Por que joga com fulano? Por que joga com beltrano? Por que joga com ciclano? Né? Porque quando você não está ganhando, todo mundo quer uma solução, todo mundo busca uma solução. Todo mundo tem uma escalação para a equipe, né? Então a gente tem que ter calma de saber que o melhor para o Vasco da Gama hoje é ter um pouco mais de consistência no meio, até você conseguir recuperar a autoestima, ganhar, e aí a coisa começa a funcionar, até porque eu não gosto muito disso. Eu gosto de um time jogar um pouco mais em cima do adversário. Mas no momento, né, eu acho que é o que tem de melhor. Tanto é que a equipe se manteve equilibrada. Só depois do gol que eu abri um pouquinho mais a equipe, tirei o Felipe Bastos, estava com o cartão, tirei o Lucas, que estava com o cartão, e abri um pouco mais a equipe, mas não conseguimos. Vanderlei, boa tarde, tudo bem? Vanderlei, essa semana teve uma polêmica envolvendo o prefeito do Rio e o clube de regatas Vasco da Gama. Eu queria saber como que você e os seus jogadores receberam essa notícia, do jeito que chegou até vocês. Cara, vamos falar de futebol, cara. Nada a ver, assim, com todo respeito à pergunta, nada a ver. Mas o que eu vou falar que o cara fez isso, aquilo, outro lá? Já teve tantas respostas dos vascaínos. Então, vamos falar do jogo aqui, desculpa, vamos falar do jogo aqui. No primeiro tempo, o Maroni estava caindo pelas pontas, o Thiago mais centralizado e o Rossi da outra ponta, o time criou as melhores chances. Depois da alteração, o time caiu de produção, parou de criar. Por quê? Se você pegar, eu só faço alteração, né, pós-gol, né? Porque não adianta ficar mais com 3 ali atrás, então eu tive que colocar mais um jogador para tentar a bola chegar. Mas nós sabíamos que o Marrone poderia ter uma vantagem e o Rossi do lado do campo fizeram. Só que saiu o gol. Quando sai o gol, você tem que criar uma outra alternativa, por causa disso. Luxemburgo, boa tarde. Já é a terceira escalação em 3 jogos diferentes com você à frente do Vasco da Gama. Claro que é o início de trabalho, mas você já estava analisando aí que nesse momento é o melhor jogar com um esquema um pouco de mais segurança nesse meio campo, mas você tem aí um jogador que pelo menos chegou aqui ao Vasco da Gama com uma grande expectativa, que era o Bruno César. O Max ficou até, digamos assim, um pouco afastado para entrar na melhor forma física, mas optou pela saída do Vasco da Gama. O Bruno também se encontra ainda um pouco abaixo dos demais jogadores, apesar de ter sido relacionado para a partida. Assim, está todo mundo trabalhando e trabalhando dentro daquilo que eu penso, né? A opção minha foi outra hoje. Eu acho que o Ian jogou no Curitiba por dentro, eu queria um time mais solto, né? Então a gente tem que trabalhar uma série de fatores que não vale a pena você ficar discutindo ele externamente. Uma série de coisas que tem que ser trabalhado, então eu estou trabalhando isso aí. Eu estou trabalhando ambiente propício, não trazer a parte externa para dentro do nosso trabalho. Então, uma série de coisas. A hora que a coisa começar a funcionar,
essas coisas vão ser feitas naturalmente, com tranquilidade. Mas está sendo feito um trabalho muito forte, com todos os jogadores sendo cobrados daquilo que tem que ser cobrado, entendeu? E aí cada um vai dar resposta ou não. Não sou eu que dou a resposta. Quem dá a resposta é o jogador dentro do campo de jogo. Luxemburgo, é um prazer falar com você mais uma vez. O que fazer para essa equipe? Você tem 2 jogos em casa, a torcida vai lotar São Januário, vai apoiar contra o Inter e contra o Ceará. Você não terá Lucas Mineiro diante do Internacional. O que fazer para essa equipe tentar vencer essas 2 partidas, começando pelo Internacional, subir na tabela e ter uma tranquilidade no período da Copa América, em que você vai trabalhar com a equipe. Hoje a equipe jogou bem no primeiro tempo, botou bola na trave, sufocou, mas não traduziu em gols. E com isso, ou você empata ou você perde, o Vasco perdeu. O que fazer para essa equipe melhorar diante desses 2 jogos que você terá pela frente, sem o Lucas Mineiro contra o Inter? E eu queria que você mandasse uma mensagem de solidariedade para a família do Luizinho Lemos, que o Luizinho nos deixou. Você que jogou com o Caio Cambalhota. E com o Luizinho. E com o Luizinho também. Éramos, inclusive, amigos de quarto, de dormir no mesmo quarto. Lamentar, né? Uma perda tão precoce, né? Ele tinha uma saúde, um ser humano tinha uma saúde forte, jogador que passava 90 minutos correndo, né? Lamentar essa perda dele tão precoce, né? E o futebol é pressão o tempo todinho, né? Nós temos que cuidar um pouquinho da gente também, senão a coisa pode complicar. Só lamentar, né? Agora também perdemos tem umas 2 ou 3 semanas o Rodrigues Neto também, que jogamos juntos. Então, cara, é que nem na televisão, né? A gente vai ficando velho e as coisas vão acontecendo, né, cara? Não tem jeito, é a lei natural, né? Às vezes um precocemente, outro não, mas faz parte, só lamentar. Pergunta, cara, o ambiente de São Januário, assim, o que eu penso tem que ser muito ruim para o adversário e não para nós. O que eu tenho falado, assim, eu vim para o Vasco para colaborar, para participar e fazer com que o Vasco possa sair dessa situação. Mas o Vasco só consegue sair dessa situação se unir. Se não se unir, está todo mundo com o mesmo pensamento, em busca dos objetivos, e fazer de São Januário uma dificuldade muito grande para o adversário, com tantas rodadas pela frente ainda, eu não tenho dúvida que nós vamos sair. Agora, eu sempre digo o seguinte: quem cria o ambiente é o próprio jogador. A parte interna, o jogo, contagia a parte externa. Não tenha dúvida disso aí. Então a gente tem que saber que o que está acontecendo hoje de uma rejeição, né, da torcida, né, com a equipe, é porque nós não estamos produzindo aquilo que eles querem. A hora que produzir aquilo que eles querem, com certeza essa parte externa vai ser muito forte. Eu tenho bastante experiência para entender isso, mas a torcida do Vasco, eu acho que a única maneira que pode é contribuir enchendo o São Januário e fazer realmente uma pressão muito grande contra a equipe do Inter. Quanto a respeito de trocas, né, a gente vai ver, mas tem o Raul voltando, que tomou o cartão, então a gente vai ver qual é a melhor opção. Vanderlei, boa tarde. Quando esteve mais postado no primeiro tempo, o Vasco conseguiu chegar até a mais área do Botafogo, e depois que tomou o gol na segunda etapa, o Barroca até chegou a dizer que inverteu o triângulo do meio, colocou os 2 volantes ao invés de um só, e o Vasco não conseguiu mais criar. Foi mais pela estratégia do Botafogo ou por algumas dificuldades de assimilação dos jogadores do Vasco? Mudou, cara. O jogo mudou. É só você pegar e analisar uma mudança de comportamento que aconteceu. Eu joguei vendo tudo que o Botafogo estava fazendo, então não tinha espaço para ele fazer nada, absolutamente nada. Quando ele sai na frente, o Botafogo cria a estratégia de quê? De recuar todinho, jogar em 20 metros na entrada da sua área, e o Diego aqui que segura bem a bola, estrategicamente para sair no contragolpe. Então eu tenho que arriscar um pouco mais. Então não é questão de... É questão de que o jogo mudou por completo, é só prestar atenção nisso aí. O jogo mudou, o Botafogo fez uma mudança tática em cima da vantagem que ele tinha no jogo. E nós ficamos sem espaço. Trabalhando a bola por fora, por trás, mas sem ter uma coisa meio mais contundente, um drible, uma jogada mais de efeito, sabe? Aquelas coisas que desequilibra. Então, acho que foi normal o jogo, assim, da estratégia que o Botafogo, se eu tivesse do lado de lá com a vantagem, mas tivesse conseguido, eu também com certeza ia fechar, ia mais ainda, ia buscar o contragolpe.
Luxemburgo, boa tarde. Você acredita que a necessidade por encontrar o resultado e até o desconforto que há na tabela esteja influenciando negativamente as tomadas de decisão dos atletas em alguns aspectos do campo? Não tenha dúvida, né? Se jogar com vantagem, tranquilo, né? É melhor. Mas não é um privilégio só do Vasco. As equipes que estão ali sempre... o Campeonato Brasileiro é um campeonato que... Até é uma coisa que eu falo há muito tempo, né? O pessoal acha legal, mas eu não acho legal. Você não pode ter um Campeonato Brasileiro com as forças, com o potencial que nós temos de clubes no Brasil, 12 grandes clubes e mais 8 clubes centenários, muito fortes nos seus estados, onde você cai 20% para a segunda divisão. Só no Brasil acontece isso, mais lugar nenhum acontece. Então você joga pressionado o tempo todinho, para baixo e para cima aqui. Eu queria a parte de cima, mas estamos jogando pressionado. Nosso campeonato é um outro campeonato. Eles acham legal, que eles acham que isso aí traz benefício para todo mundo. Mas você vai ver aí equipes, vamos dizer assim, não é o caso do Vasco, hein? O Vasco caiu 3 vezes, então é um problema do Vasco. Mas de repente você vai ter numa temporada uma mudança de atletas, de elenco, de diretoria, você vai ver que aquela equipe, de repente, ela tem uma queda de produção e, de repente, ela pode ir para a segunda divisão por um ano que a gestão não correspondeu, e ela pode ir para a segunda divisão. Então, é um campeonato que, assim, com esse percentual de times que cai, é meio complicado. Eu acho que é o único no mundo que joga com 20% de clubes caindo. Eu acho uma grande covardia, se o termo é esse, né? Fazer com que uma administração de uma temporada ruim, o cara vai amargar uma segunda divisão. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu, por exemplo, acho desnecessário. Eu acho que deveria ser feito de uma outra forma. Mas não sou eu que estou na CBF, né? Quem está na CBF são outras pessoas. A outra coisa que eu gostaria de salientar, desejar ao técnico português que está vindo para cá, o Jesus, muita sorte, muita felicidade, né? Que ele tenha sucesso aqui no Brasil, que nós possamos ver o trabalho dele aqui no Brasil, nós conhecemos ele lá fora, mas eu gostaria de salientar uma coisa. Eu gostaria de ver a posição da CBF, não impedindo que ele venha, a posição da CBF protegendo os técnicos brasileiros na FIFA, para que nós possamos ir para a Europa ou ir para a Ásia e prevaleça a nossa licença PRO aqui, porque ele está chegando aqui no Brasil, está sendo aceito por nós. Acho legal essa troca de conhecimento. Só que nós não somos técnicos reconhecidos lá fora. E o grande culpado disso é a CBF, que não vai na FIFA brigar pelos seus profissionais aqui. Aí nós estamos impedidos de poder trabalhar. Então, é uma crítica direta à CBF, que ela é quem manda no futebol brasileiro. Ela tem que proteger o quê? Tá certo? E também uma associação mais atuante, né? Agora que o rapaz está vindo para cá, o outro que veio, está lá no Santos, no Sampaoli, eu acho isso legal, cara, uma troca legal. Eu já fui para outros lugares também, né? Quando dava para ir, agora não dá mais não. Vanderlei, boa tarde. Você falou sobre ganhar consistência no meio campo no Vasco da Gama. Hoje você entrou com 3 volantes novamente. Quando o Vasco tomou o gol, você substituiu, colocou o Ian Sassi no lugar do Lucas Mineiro, mas quando esperava um pouco mais de ofensividade no time, você trocou o Felipe Bastos e colocou o Andrei, um jogador da mesma função. Por que não optou pela entrada, de repente, do Valdívia, ou quem sabe até do Bruno César? São 2 jogadores mais ofensivos e podiam dar mais ofensividade ao Vasco. Nós vamos cair sempre nisso, cara. Você começou a pergunta dizendo que nós jogamos com 3 volantes jogando bem. Aí depois quando eu tento botar aqui para frente, você diz que nós começamos a jogar mal. Então, existe essa coisa de que jogar com 3 volantes, você não seja uma equipe defensiva. Você pode jogar bem até com 3 volantes. Então, isso vai ser uma discussão eterna. Eu não vou conseguir agradar a todos e as coisas vão acontecer. Se eu entro com o Valdívia por trás, não vamos esquecer que o Valdívia foi criticado no jogo passado. Não é certo? Então, se eu entro com o Valdívia por trás, sem nenhum volante, você fala, está maluco esse cara. Botou 2 jogadores ali por trás e não botou ninguém. E se você perceber, o Marcos Júnior e o Andrei, eles começaram a girar a bola por trás. O Botafogo é que se fechou muito bem e saiu para o contra-golpe. Mas essa discussão eu compreendo, ela faz parte, vai ser, se você ganhar, 3 volantes foi ótimo. Se você ganhar com 4 atacantes foi ótimo. Se perder, o que acontecer vai ser sempre ruim. Vanderlei,
Tudo bem? Me diz uma coisa, você falou no começo da sua entrevista coletiva a respeito do seu trabalho dentro do vestiário, tentando trabalhar algumas questões com os jogadores. Queria saber duas questões que acontecem hoje no Vasco, que você talvez trabalhe com os jogadores e como você trabalha, que é a questão dos salários atrasados. A gente tem aí o Vasco com um problema longo já de salários atrasados, inclusive jogadores que podem sair em decorrência disso. E tem a parte política também do Vasco sempre muito latente. Segunda-feira deve ter uma reunião importante que pode começar a definir algumas coisas em relação à gestão do Alexandre Campelo. Eu queria que você falasse sobre esses dois tópicos. Eu até entendo a tua pergunta, mas não sei o porquê eu tenho que falar isso, né? Te responder sobre isso aí, né? Falar sobre essa parte política, que ela está latente, não é hoje, está latente há tempos no Vasco da Gama, né? Então, a discussão que ela vai ser eterna aí para vocês poderem... abastece vocês com bastante notícias, né, sobre isso. Eu tenho que separar os jogadores disso aí. A única coisa que eu acho que conversei com o presidente sobre isso aí, nem vocês, nem nós, nem ninguém gosta de trabalhar sem receber. Isso é uma coisa que tem que ver. Agora, como que vai acertar, é um problema da diretoria do Vasco com os dirigentes, com as pessoas que comandam o Vasco da Gama. Eles têm que entender o seguinte, o que tem que ser feito para você cobrar, vou ser bem claro. Nós fizemos um planejamento para o Maxi, tá certo? Profissional, sentamos com a comissão técnica, discutimos com a comissão técnica, que era melhor, fizemos uma reunião, tudo profissionalmente. Aí, por onde ele foi? Na justiça, porque tinha um buraco para isso aí. Então, o que eu penso é o seguinte, não quero me meter em parte política, o Vasco da Gama, ou qualquer clube, tem que buscar recursos para que os seus profissionais sejam pagos em dia. Não adianta pagar a comissão técnica aos jogadores. Os funcionários sejam pagos em dia, porque é uma coisa normal na empresa de cada um de vocês. Então, eu acho que esse, para mim, é um ponto que incomoda. Agora, eu não sei como é que funciona isso aí, como é que você busca recursos. Eu sei que tem maneiras de buscar recursos, né? Eu sei que agora, como é que funciona, quem aprova, quem não aprova, quem faz, quem não faz, quem libera. Eu só sei que isso incomoda e traz uma instabilidade. Não vou chegar aqui, você não causa problema. Cara, quem é que quer saber se não causa problema se você não recebe e você tem teus parentes, você vai ver jogador de futebol, não são famílias ricas, né? E que está com a coisa totalmente tranquila. Tem alguém que vive atrás deles, então ele quer que isso resolva. Então, esse é um problema, tá certo? Mas o presidente conversa comigo sempre, ele está em busca de resolver isso, ele sabe que é uma coisa que ele tem que buscar resolver, ele está buscando tentar resolver. Agora, quem resolve isso é o presidente com o Vasco da Gama, para essa coisa ficar bem tranquila para nós trabalharmos, né? Endossando as palavras do Bruno, Vanderlei, mas essa questão de sempre ter uma oposição tentando tirar o presidente do Vasco da Gama, essa semana vai ser uma semana importante também com relação à reunião no Conselho Deliberativo do Vasco. Isso também, questão política, afeta também o trabalho seu e dos jogadores de futebol? E uma outra pergunta, se vocês já estão fazendo um planejamento durante a Copa América, paralisação, aquele torneio lá em Fortaleza, provavelmente não acontecerá. O que vocês estão projetando para esse período importante para a sequência do Brasileiro? Estamos já fazendo um planejamento, já sentamos, já discutimos, a hora que tiver tudo bem formatado ele, vamos passar para vocês. Devemos sair para dar um trabalho, fazer um trabalho fora do centro de treinamento, né? E deve ser meio que mais para o sul do Brasil, que nós vamos ter que jogar contra o Grêmio, né? E assim, as pessoas falam, né, que a gente... Você tua pergunta... Se eu falar que o ambiente desse jeito não atrapalha, eu vou estar mentindo para vocês. Vou estar mentindo para vocês, né? Se o ambiente do clube, onde existe uma instabilidade nesse sentido, traz prejuízo. Não traz, se eu chegar aqui e falar o contrário para vocês, eu vou estar mentindo e você vai falar, Luxemburgo está fugindo da pergunta. Não, eu só não tenho que me envolver, que não é um problema meu, é um problema do Vasco que tem que resolver, não é um problema que pertence a mim. Eu tenho que tentar, ao máximo possível, tirar os jogadores desse problema, mas eu acho muito difícil que você não consiga tirar, tá certo? Então, eu não quero tomar partido, não tenho que tomar partido, mas é uma coisa que traz
prejuízo ao Vasco da Gama, não tem nenhuma dúvida disso aí. Então fica um ambiente muito carregado, né? Fica um ambiente meio complicado de você poder fazer. Você falou, ele fez uma pergunta e você fez outra, de duas coisas que são complicadas, que é salário atrasado e parte política. Não é um privilégio do Vasco da Gama, né? Sempre é desta forma, né? E você pode ver que os clubes que têm resultados que não são convincentes, né? Sempre vai estar preso aqui. Salário atrasado, com a sua comissão técnica, com os seus jogadores, com coisa, ou então a parte política. Não tem outra maneira de poder fazer, né? Então a gente tem que ser realista, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem tem que resolver essa parte política é o Campelo com a oposição, com o que tiver que ser, para resolver. Eu só acho assim, a parte do salário, isso me incomoda. Eu converso com ele todo dia, e isso me incomoda porque eu sei como é que funciona os jogadores lá dentro, eu sei como é que essa coisa funciona. E também sei que os funcionários, aquele cara que vai lá de manhã, que serve um cafezinho, que cara que varre, o cara que não sei o quê, aí os jogadores recebem, eles ficam olhando assim, né? Pô, mas eles receberam, os outros não receberam, nós não recebemos, mas nós estamos aqui também. Aí os jogadores vão lá e pegam uma grana do bolso, fazem uma vaquinha, compram uma cesta básica. É problema, cara, não resolve. Eu acho que tem que sentar o Vasco da Gama, aí é o Vasco da Gama. É o Vasco da Gama. Entender que nós estamos numa competição, tá certo? Que os profissionais têm que receber e que o Vasco da Gama tem que buscar o recurso para que isso possa ser cumprido com os seus profissionais. Ponto. Ok?